Olá, bem-vindos. Mais um vídeo sobre Reiki. Estive pensando em algumas situações e creio que é interessante a gente comentar e compartilhar o assunto. Relativo aos mestres, certo? Mestres de Reiki, né? Saiu um ou dois vídeos agora há pouco também, bem próximos sobre o assunto e eu continuei ponderando a respeito. E eu lembrei de algumas situações que ocorrem que são muito comuns. Numa delas, uma pessoa veio conversar comigo um tempo atrás e comentando sobre o mestre de Reiki que ela tinha feito, ou não, ela tinha desistido. No final ela fez, ela quase desistiu. E ela dizendo que procurou informações, né, conversou com o mestre, tudo, gostou da abordagem dele, tudo, do conteúdo, material didático que ele mostrou, ok. Aí ela marcou, inclusive marcou uma sessão antes para conversar com ele, trocar mais ideias. E nessa sessão, nesse encontro, aconteceu o fato que quase fez ela desistir, né? Ela, conversando com ele, ela resolveu contar um problema que ela tinha. Um aspecto de relacionamento. E ela contando, assim, foi muito hilário até, né? A gente riu bastante tudo. Ela falava e o mestre não dizia nada. Ela continuou relatando e o mestre em silêncio, né? Ouvindo tudo, educado, e não comentou nada. E no final ela pediu uma opinião para ele, pediu uma dica, um conselho, alguma coisa, e ele disse que, puxa, pediu desculpa, mas não posso fazer nada, não posso ajudar em nada. E isso deixou ela indignada. Quase desistiu de fazer o curso com o mestre. Numa outra situação também, essa foi com um cliente meu, ele questionou o mestre sobre um assunto de vidas passadas, porque ele estava tendo sonhos, coisa e tal, e um amigo dele disse que provavelmente era uma vida passada dele, que estava incomodando, que precisava limpar, fazer uma apometria no centro espírita, alguma coisa assim. E como nenhum dos dois sabia, a coisa estava meio enrolada, né? Era muito acho aqui, acho aquilo outro. Aí surgiu essa oportunidade de fazer um curso e ele foi conversar com o mestre. E nessa conversa ele abordou o mestre e perguntou sobre vidas passadas, que podia ser, que não podia ser. E ele disse que o mestre meio que se embananou ali, que se enrolou, que não disse coisa com coisa. Mas ele acabou deixando e fez o curso. Essas duas pessoas gostaram do curso de Reiki, gostaram do mestre, a iniciação foi muito boa, com boas vivências. O mestre deu atenção para elas depois, inclusive, né? Assuntos de Reiki, de autoaplicação, essas dúvidas básicas. Mas essas duas situações trazem para a gente uma situação que traz uma situação. Não ficou bom isso, não. Mas essas duas situações trazem para a gente um aspecto que é muito comum, que é a expectativa que as pessoas têm a respeito do mestre em Reiki, certo? De que ele tem que conhecer tudo, que ele tem que ter uma boa vivência em muitas áreas, ou que ele tem que ter um know-how grande a respeito de coisas espirituais e técnicas, isso e aquilo. E isso é uma coisa incoerente até, certo? Na minha visão, o mestre de Reiki tem que ter uma formação e um conhecimento excelentes em Reiki. Ele tem que ter vivência em Reiki, não pode ser só teórico, né? Não só fazer iniciação, ele tem que ter atendimentos, fazer aplicações, dar esse suporte para os iniciados depois do curso e tudo. Mas não é necessário que o mestre conheça de tudo na área espiritual. E principalmente, o mestre Reiki não é obrigado a ser um terapeuta, gente. Não é obrigado a ser um terapeuta, né? E o que essas duas pessoas queriam era um terapeuta.
para debater, para discutir, para conversar sobre o assunto, para receber um conselho, para receber uma orientação. Mestre em Reiki não é terapeuta. Quando você faz um curso em Reiki, você faz o curso de Reiki. Você não vai lá para ser atendido, você não vai lá para ter uma sessão, para ter uma aplicação, alguma coisa assim. Certo? E nem todos os mestres são terapeutas. Não são. Muitos são excelentes mestres em Reiki, mas fazem poucos atendimentos, experiência, para poder, né, ensinar depois. Fazem o trabalho com as iniciações e pronto, é só isso. Muitos mestres em Reiki conhecem apenas o âmbito do Reiki, um pouco mais, abordam ali a questão de chakras, sistemas de corpos do ser humano e pronto. Ele não conhece de budismo, não conhece de regressão, não conhece de acupuntura, não conhece de os canais de acupuntura, de meridianos, coisa e tal. Então, nós temos que cuidar também, né, nessa nossa pesquisa, nessa nossa prospecção de um mestre de Reiki, para que as nossas expectativas estejam bem razoáveis. Coisas assim que realmente vão acontecer, que são realidade. Se eu quero um mestre e terapeuta, é uma coisa. Se eu quero só um mestre, é outra. E eu, como candidato a iniciante, como candidato a reikiano, é que tenho que determinar isso. Não é o mestre que tem que ficar com a bandeirinha dizendo, eu sou mestre e terapeuta, eu sou só mestre, eu sou só terapeuta. Aí fica complicada a coisa, certo? Então essas duas situações aí me trouxeram esse aspecto. Um outro ponto também que me surgiu foi a questão dos certificados, certo? O Reiki é uma terapia complementar, é algo subjetivo, não existe uma associação, um grupo, uma organização que represente o Reiki, que determine regras, que determine formas de atuação, que dê algum tipo de legitimidade, tanto para o reikiano quanto para o mestre, e muito menos que legitime os seus certificados, ou o conteúdo dos cursos. São cursos livres. O mestre monta o conteúdo que ele quer, da maneira que ele quer, com a supervisão do mestre dele ou não. Tem mestres que deixam tudo livre, e tem mestres que são mais coerentes, são mais responsáveis. Mas ainda assim o mestre tem total liberdade para montar o curso como ele acha que tem que ser, para abordar os assuntos que ele acha que tem que ser, que acha que tem que ter no curso. E o certificado, quem monta é o mestre. Ele vai no Word, ou vai no PowerPoint, ou no CorelDRAW, pega um modelinho qualquer de certificado, bota umas imagenzinhas, coloca as informações, imprime e assina. Esse é o certificado em Reiki. Qualquer pessoa pode fazer. Esse é um dos problemas, né? Qualquer pessoa pode montar um certificado, né? Um falso mestre, ele tanto monta certificado para os alunos, quanto ele monta certificado para ele mesmo, né? É fácil você na internet pegar aí um site de cursos, onde os mestres colocam a formação, a linhagem, todo o conteúdo, coisa e tal, ele copia, monta um certificado e se autentica como mestre iniciado. Se a pessoa vai ligar para aquele mestre dele para conferir se ele foi realmente iniciado, muito raro, né? Então, um falso mestre tem isso a seu dispor, essa capacidade de falsificar. Mas, hoje em dia, falsifica-se diplomas de universidade, de pós-graduação, doutorado, mestrado. Temos médicos atuando que não são formados, temos advogados que não são formados, temos psiquiatras, psicólogos e assim por diante, tudo com certificado comprado. Então, por que um mestre de Reiki, um simples mestre de Reiki, não pode falsificar seus certificados também? Faz parte da vida, né?
Agora, os outros mestres que trabalham direitinho, que foram iniciados, né, tudo certinho, eles vão criar os seus certificados, né? Eu criei os meus certificados no CorelDRAW e eu emito os certificados e imprimo. Não tem outro caminho. Uma instituição, uma organização que regulasse isso, que organizasse isso, eu tenho as minhas ressalvas. Essa área ela é muito propícia para egos, para achismos, para imposições. Eu não sei se o pior é deixar tudo como está, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, cada um faz o que quer, ou se você cria uma associação e obriga todo mundo a se filiar a ela para poder ensinar. Na Europa não existe isso, no Japão não existe isso, mas existe no Brasil é muito difícil. Existem algumas associações de reikianos por aí, de radiestesistas, né, de terapeutas holísticos, que você paga lá uma taxinha anual e recebe uma carteirinha numerada, recebe um arquivinho com as melhores práticas, às vezes nem isso, às vezes um pouco mais, são mais organizados, né, são mais conscientes. Em Portugal tem uma associação, se não me engano, muito interessante, bem organizadinha, mas não são obrigatórias e nem podem querer absorver essa obrigatoriedade para si, né, de serem o órgão regulador, a associação reguladora e definidora de padrões. Há muito caminho para ser andado para se chegar nesse ponto. Há muito caminho ainda. Certo? Então, o certificado do Reiki é uma coisa bem artesanal para alguns, certo? E às vezes até um pouquinho mais organizada, mais elaborada para outros. Eu penso que o mestre não precisaria nem emitir um certificado, não vejo muita obrigação nisso, até as pessoas gostam do certificado, mas um que outro que gosta, bota na parede, uma moldura, porque vai atender, gosta de mostrar, para dizer qual foi a sua formação, ou se fez com um mestre mais famoso, mais status, aí gosta de colocar, porque, né, dá uma certa chancela para o trabalho dele, mas no geral as pessoas não dão muito valor. É importante o certificado na hora que você vai fazer um outro nível, vai fazer um outro sistema. E aí cabe ao mestre que inicia ter um controle sobre os seus iniciados, com a data, o sistema que fez, o nome da pessoa, para que ele saiba o que cada um fez, em que cada um foi iniciado. Isso é muito importante que o mestre tenha, né? Que passe essa informação sempre que o iniciado solicitar. Eu já tive casos de alunos meus que perderam o diploma totalmente, alguns até por casos de enchente, alguma coisa assim. Entraram em contato comigo, eu emiti um novo diploma para eles, um novo certificado, enviei pelo correio e pronto. Tudo certinho. Ok? Mas é algo que cada um define como fazer e como usar. Desde uma gráfica que imprime em quantidade, depois vai lá e escreve à mão o nome da pessoa, até fazendo no computador, cada um do seu aluno, né? Que é o caso que eu uso, através do computador. Então, essas aí são algumas questões sobre o mestre em Reiki, né? Sobre essa situação de certificados, essa questão de uma organização, que é algo ainda para ser muito debatido, para ser muito organizado, certo? Eu já vi alguns cursos patrocinados pelo SENAC, já vi alguns cursos patrocinados por universidades, a nível de extensão, a nível de curso de... esqueci o nome, tem um nome diferente, não é curso de extensão, que eles dão, é um outro termo, e dão numa universidade, mas isso não muda em nada. Não muda em nada, não tem a menor diferença. Porque a instituição que está patrocinando o curso, que está colocando a sua chancela em cima do curso, está apenas dizendo que está fazendo o curso, porque não há, né,
um histórico, um acompanhamento, não há uma organização que cuide desde o Mikao Usui para saber quem foi ele, como que ele fazia, até hoje. Nós temos a Gakkai. No Japão, a Gakkai é fechadíssima, é para poucas pessoas e não se envolve com nada. A Gakkai é do tempo do Sui. Fora isso, não tem uma empresa, uma organização, uma escola que possa ter esse status de definidora de padrões, alguma coisa assim. Certo? Para fechar o vídeo de hoje, um outro assunto muito interessante também, que rendeu algumas risadas também com a pessoa que eu conversei, que é a questão do palavreado que o mestre usa, né? As palavras que ele usa, as expressões que ele tem, que ele fala, do jeito que ele fala, o sotaque que ele fala. Esses dias eu até lembrei disso porque eu estava digitando no smartphone e apareceu o MIM, né? Como assim? De onde que saiu esse MIM? Mas tudo bem, não tinha nada a ver, não estava no contexto, né? Era eu ou me, mas apareceu um MIM lá, legal. Então, nós temos alguns casos de mestres que são muito simples, pessoas simples realmente, pessoas que não têm formação, às vezes nem segundo grau, muito menos superior ou pós-graduação, que falam um português cheio de erros, frases, expressões populares e coisa e tal. Alguns grafam o reiki como reiki e não reiki, que é o correto. Mas isso não pode ser um fator determinante na escolha do mestre. Porque são mestres que, junto com essa simplicidade no expressar, no linguajar, no vestir, são excelentes pessoas, são excelentes reikianos, praticam aquilo que estudam, colocam no dia a dia tudo que ensinam no curso. Tem uma vivência de reiki assim que é fantástica. E não vai ser por causa de uma palavra mal colocada, uma falta de concordância verbal ou algo assim, que você vai desistir daquele mestre. Ele fala tudo errado, eu não vou fazer reiki com ele. É um tipo de preconceito que é complicado. Claro, se o mestre fala palavrão, frases chulas, fica repetindo frases de efeito que ele leu em livro, ficou copiando, né, coisa e tal. Ser ou não ser, pensei nisso esse dia, perdi muito tempo pensando, né? Ser ou não ser é uma questão importante. Não quer dizer que veio do Shakespeare, mas é minha, foi eu que fiz isso. Então, quer dizer, às vezes o pessoal exagera, às vezes tem realmente gente que tem esse espírito meio de charlatão, assim, que gosta de fazer um circo. O que nós temos que observar é a parte energética, né? Se ele cumpre o ritual certinho de iniciação, se ele sabe fazer a iniciação, se ele conhece os conceitos, se ele sabe o que é o reiki, como se aplica, se ele consegue explicar para as pessoas, sabe, consegue transmitir a técnica, a informação e a prática. E você, em contato com ele, você se sente bem com a energia que provém da pessoa. E não simplesmente ficar preso em situações como essa de frases e palavras, né? Ou até o jeito muito simplório. Não deve ser um bom mestre de reiki. Vamos cuidar com os preconceitos, né, gente? Vamos procurar conhecer mais o mestre, conhecer mais a pessoa que vai fazer a iniciação e deixar de lado essa nossa implicância, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa que sou muito chato com linguagem. Muito chato mesmo. Eu já apaguei vídeos inteiros de 20, 30 minutos, porque chega no final eu usei uma frase que não concordava, eu usei 2, 3 palavras que eu apaguei e faço de novo.
Mas essa minha preocupação com a linguagem, com expressar, com usar os termos corretos, com usar os plurais, assim por diante, com as concordâncias, isso vem de mim, eu sempre fui assim. A minha formação contribuiu, ajudou, mas eu sempre tive isso. E eu já fui muito mais chato, eu já cansei de corrigir as pessoas, de falar, olha, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, não pode ser assim. Mim não vai fazer isso. Nós não vai lugar nenhum. Sempre com brincadeira, sempre com bom humor, né? As pessoas diziam que muitas vezes contratavam um técnico em eletrônica, técnico em informática que eu era, e ganhavam um professor de português. Mas isso faz parte de mim. Eu não posso querer que todo mestre seja igual a mim, ou tenha uma atitude, vai agir da maneira como eu estou agindo, pensar, falar do jeito que eu falo, né? Eu preciso respeitar, principalmente respeitar a maneira do outro. O respeito pelo outro é fundamental, certo? É claro, eu respeito, mas se eu não gostar da maneira dele ser, ou se eu não gosto da maneira que ele se expressa, que ele fala, tudo bem, é um direito meu, eu posso não fazer o curso, eu posso buscar outro mestre, eu posso não debater, coisa e tal, mas eu preciso respeitar, isso é importante, certo? Então, alguns assuntos aí sobre os mestres em rede. Tem muitas histórias, né? Tem muitas histórias. Muitas a gente não pode compartilhar, porque uma hora dessa pessoa ler, fica bravo. Certo, pessoal? Obrigado, então. Até o próximo vídeo.